amigos do Globo Esporte, muito boa tarde para todos vocês. Nesse fim de semana especial para o nosso futebol, porque teremos amanhã a primeira partida da grande decisão do Campeonato Paulista entre Ponte Preta e Corinthians. Tem tudo para ser um jogão de bola, então já vamos começar falando do Corinthians. Como será que vem o Corinthians do técnico Fábio Carille? Vamos ver. Não é difícil perceber que o técnico do Corinthians é um homem feliz. Um sonho, as coisas acontecendo muito rápido na minha vida. Nunca imaginava começar a minha carreira numa equipe desse tamanho, né? E trabalho acontecendo, sendo muito positivo e já na final do estadual mais importante do país. E numa espécie de alinhamento dos planetas, a comissão técnica ganhou uma semana cheia para treinar. Por essa razão, Valmir Cruz, o preparador físico do time, também estava na entrevista coletiva. A gente precisa encher o tanque dos atletas, né? Porque o tanque já vinha lá na reserva em alguns, então a gente precisa realmente estar atento a tudo, pegar todas as informações que nós temos da fisiologia e fazer, individualizar muito esse trabalho para que todos cheguem com força máxima para disputar essa primeira partida do título do Campeonato Paulista. E antes da primeira partida das finais, nada de treino fechado para a imprensa, muito menos esconder a escalação. Carille confirmou os 11 titulares e entre eles um varal muito grande com 8 pendurados com 2 cartões amarelos. Aí vale sempre aquela cartilha do bom comportamento em campo, porque ninguém quer ficar fora da grande final. O mesmo pedido para todos os jogos, né? Que não entre em discussão, não tome cartão bobo, acontecer de fazer uma falta e não dar um bico na bola, não ficar atrasando o jogo, é o que a gente pede sempre. Técnico feliz da vida, time preparado e a fiel torcida contando as horas para a viagem até Campinas. E esse repórter que vos fala dava exatamente essa informação numa entrada ao vivo no Sport TV. Tá em casa, gostamos. E numa entrada ao vivo, tudo pode acontecer. 2.200 ingressos disponibilizados para os corintianos. É claro que todos já compraram e o Corinthians também ocupará totalmente a sua área lá no Moisés Lucarelli para essa final, né? 40 anos depois. Olha isso, como eu tenho sorte. Vocês viram? Olha só, eu vou até pegar a bola aqui, já que eles chutaram a bola em mim, eu devolvi. Ouvi aplausos? Marco Aurélio Souza mostrou categoria. Quem está mostrando muita categoria também é a Ponte Preta. O Santos era favorito, ficou para trás. Palmeiras favoritaço, ficou para trás. A macaca vem forte, hein? Thiago Crespo traz as informações. Quem vai jogar? Como vai jogar? Olha, ver mesmo a gente não viu. Gilson Kleina adota o mistério e a privacidade, ingredientes comuns às vésperas de uma decisão. A gente tem uma maneira de jogar, a gente sabe que a nossa maneira tem dado certo, mas a gente sabe que cada jogo é uma história. A gente respeita muito a equipe do Corinthians, mas a gente tem que dar o nosso máximo. A gente sabe que está jogando em casa, o fator casa tem sido muito importante para a gente. A gente vai se adequar ao jogo no momento certo. Depois de eliminar o Santos e o Palmeiras, o time está fortalecido, está motivado. Mas continua humilde e atento. Eu acho a equipe do Corinthians um pouco parecida com a nossa, no termo de marcação e é muito forte no contra-ataque. A gente sabe que o Jô está vivendo um grande momento, mas tem jogadores experientes lá como o Jadson, o Rodriguinho, que são jogadores que podem decidir um jogo. Então a gente tem que estar focado nisso para entrar e fazer o nosso máximo. As duas equipes se enfrentaram exatamente aqui dentro de Campinas na primeira fase. O jogo foi pegado, foi difícil para os dois lados e terminou empatado em 1-1. Agora, você lembra como é que foi o gol da Ponte Preta? Vai para a cobrança de falta o Luca, direto para o gol, cruzamento para a área. Direto pro gol! Gol! Luca! Gol da Ponte Preta! Pois é, pelo pouco que a gente pôde acompanhar aqui no treino, dá para perceber que esse mesmo cenário faz parte dos planos da Ponte Preta para de repente conseguir uma boa vantagem jogando dentro de casa. É assim a final de braços abertos que a Ponte quer estar amanhã ao receber o Corinthians. A gente está muito motivado, né? A gente sabe que a chance que a gente tem de fazer história, tá? Ficar marcado na história da Ponte. Então a gente está entrando para dar o nosso máximo e ficar marcado na história da Ponte. Sabe que Campinas está respirando esse momento, a gente tem que dar o nosso máximo.
Tem tudo para ser um jogão e a gente vai falar mais de Ponte Preta e Corinthians ainda hoje aqui no Globo Esporte. Vamos falar do Palmeiras, porque o jogo contra o Peñarol de quarta-feira ainda está repercutindo muito, toda aquela confusão, aquela briga. E é o seguinte, relatórios do árbitro e do delegado da partida falam sobre a violência no campo, na arquibancada e no túnel dos vestiários. Os clubes ainda não receberam nenhuma punição, mas os jogadores sim. Um deles é o Felipe Melo. O Felipe Melo foi suspenso provisoriamente por 3 partidas, né, por causa daquela agressão, aquele soco que ele acertou. Olha aí a imagem. No Mier, jogador do Peñarol, então está suspenso preventivamente por 3 jogos e ainda vai ser julgado pelo Comitê Disciplinar da Conmebol. Além do Felipe Melo, 3 jogadores do Peñarol receberam a mesma punição. Um deles é o Mier, esse que o Felipe Melo acertou o soco. Além dele, o Nandes e o Hernandes. Então, isso aí a gente vai continuar acompanhando. Vamos falar do tricolor do Morumbi. A palavra, no momento, no São Paulo, é trabalho e o Rogério Ceni explica por quê. Folga? Só das partidas e dos estádios. São Paulo treina de forma intensa e reservada no CT. A última atividade foi fechada, mesmo com o próximo jogo sendo só dia 11, na volta da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. São 2 semanas que a gente gostaria de estar disputando um jogo a cada domingo. Mostra que a gente tem que render mais para que numa próxima oportunidade a gente não fique fora, né, dessas decisões. O período sem jogos é indesejado, mas Rogério Ceni quer aproveitar ao máximo esse tempo. A lista de prioridades do técnico tem 3 itens. Passar a filosofia da comissão técnica para os jogadores que chegaram durante a temporada, criar novas alternativas táticas baseadas nos problemas que o time encarou no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil e, por último, dar uma enxugada nesse elenco. Atualmente, Ceni conta com 34 jogadores e a ideia é reduzir para 29, sendo 25 de linha e 4 goleiros. E se existe a possibilidade de algum reforço que seja alguém de impacto, alguma coisa assim, a gente estuda o caso. Essa intertemporada involuntária do São Paulo se tornou um período de reflexão para Rogério Ceni. Nessa temporada, o São Paulo fez 23 jogos, ganhou 11, empatou 8 e perdeu 4. Muitos e muitos gols feitos, 44. Só que os sofridos também passaram da conta, 30. E o que mais pesa para o técnico nessa equação? 2 eliminações. O torcedor cria muita expectativa de títulos e vitórias a todo tempo, né? E nem sempre você consegue entregar essas vitórias ao torcedor. Nós estamos encontrando novas alternativas para trabalhar. E se vai acontecer ou não é uma coisa que a gente vai descobrir só a partir daqui 2 semanas, né? Mas o objetivo desses treinamentos é esse. Você que está aí almoçando pode terminar a sua refeição com tranquilidade, mas fique ligado aqui no Globo Esporte. A gente volta daqui a pouquinho falando mais do Corinthians e da Ponte Preta. Uma reportagem especial com o Majestoso. Gente, todo mundo falando, lembrando, né, da histórica final de 77 entre Ponte Preta e Corinthians, mas e a de 79? O Andrei Kampf vai lembrar pra gente. Um título esquecido. Você jogou as 3 partidas de 79? Rapaz, que dúvida, hein? Eu não tenho certeza. Agora volte 2 anos no tempo. 77 o time era tranquilo, era Tobias, eu, Moisés, Zé Eduardo, ou Ademir e Vladimir, Russo Basílio, Vaguinho, Geraldão, Palinho e Romeu. Como esquecer a façanha de 77? Na raça, Basílio fez contra a Ponte Preta mais do que o gol do título do Paulistão. Foi o gol da libertação. A Fiel voltava a comemorar um título depois de 23 anos. Onde a alegria e a festa em São Paulo durou quase uma semana. Pela relevância histórica da conquista de 77, o título que veio 2 anos depois, contra a mesma Ponte Preta, pelo mesmo Paulistão, acabou aos poucos sendo apagado na lembrança do torcedor. Mostrar de novo o feito de 79 é também fazer justiça com a própria história corintiana. O Corinthians não era mais o mesmo de 77. Tinha chegado, entre outros, o Cacheado Birubiru
E um magrão que veio do Botafogo de Ribeirão Preto para encantar o Brasil. Era prazeroso jogar com Sócrates, é diferente, não era aquele sofrimento que nós tínhamos com o Geraldão, com Palhinha, de ter que fazer a cobrança da torcida. Foi um futebol mais alegre. E foi assim que o Corinthians chegou à final do Paulistão para enfrentar a Ponte Preta. Com um time mais técnico e também com a mesma raça de sempre. A camisa ensanguentada de Zé Maria, no primeiro jogo da decisão de 79 contra a Ponte, virou um símbolo corintiano. Eu tive uma trombada com o Juninho num escanteio, abri o supercílio e voltei para o jogo, eu queria jogar. Falar sobre esse Corinthians ainda emociona Palhinha. Quase 38 anos depois, o ex-atacante corintiano sabe que ainda é um inimigo da Ponte. O torcedor da Ponte quer ver o capeta e não quer me ver. Ele marcou no primeiro jogo da final de 77, mas em 79 foi ainda mais decisivo. No primeiro jogo, quase da pequena área, mandou a bola para o gol. Na segunda partida, faltou gol, sobrou emoção. Sócrates! Depois do jogo, Sócrates era só otimismo para a terceira e decisiva partida. Em termos de produção em campo, o Corinthians que empatou jogou melhor que o Corinthians que venceu a Ponte ou não? Muito melhor. No mínimo uns 300%. Ele estava a 90 minutos de conquistar o primeiro título pelo Corinthians. Somente no dia 10 de fevereiro de 1980, o Campeonato Paulista de 79 foi decidido. 99.419 torcedores lotaram o Morumbi e viram o Corinthians dominar a partida. O primeiro gol foi de Sócrates. E depois, Palhinha foi decisivo mais uma vez. 2-0 em cima da Ponte, mais uma festa da Fiel no Morumbi. Um título que teve o sangue de Zé Maria, os gols de Palhinha e o talento do Sócrates. Um título que jamais pode ser esquecido. Só que agora a Ponte Preta tem os gols do William Potker, as defesas do Aranha e tem também o fator casa. Todo mundo sabe, a casa da Ponte Preta é o Moisés Lucarelli. Amor da minha vida, sou louco por você. Gol do artilheiro de Potker! Quando a Ponte joga aqui no estádio nosso aqui, ela é mais forte e vai pra cima dos caras, né? Ponte Preta! Depois da alegria nos confrontos contra Santos e Palmeiras, o sonho da inédita conquista da Ponte continua amanhã no estádio Moisés Lucarelli, conhecido também como Majestoso. Contra o Palmeiras, ganhamos de 3-0 aqui. Agora nós vai pegar o Corinthians, vai ser 4-0 em cima do Corinthians. 4-0? 4-0, cara. Esse otimismo do torcedor da Ponte aumenta ainda mais por causa do fator casa. Nas outras duas vezes em que o time disputou um título paulista contra o Corinthians, não teve a oportunidade que terá agora de fazer uma das partidas da decisão aqui no estádio Moisés Lucarelli. Para José Neto, torcedor e historiador da Macaca, a energia da torcida nos jogos em Campinas já é sentida pelos jogadores bem antes de o jogo começar. O time chega e a torcida recepciona fora do estádio. Os jogadores sentem já dentro do ônibus uma força emocional e um apelo, né, de amor muito grande. Então eles entram já carregados com essa energia. Inaugurado em 1948, o Moisés Lucarelli foi construído com a ajuda do povo. O estádio, principalmente, foi construído com um mutirão. A torcida participa efetivamente da construção do estádio. Então, esse sentimento que envolve o estádio Majestoso, o estádio Moisés Lucarelli, é um sentimento de casa mesmo, né? De você construir a sua própria casa. Durante os jogos, muito barulho nas arquibancadas, para pressionar os adversários e apoiar a Ponte. Só alegria, nós quebra tudo aqui, faz muito barulho, arrepia aqui, dá até emocionado, cara. O adversário se sente acuado, entendeu? Porque a torcida aqui em casa apoia em peso, a torcida sempre
empurra o time. Quando existe esse casamento, né, entre um time de raça, fibra e a torcida, o estádio, né, se revela, vamos dizer, um caldeirão de emoções. E isso acho que mexe com os jogadores. Amanhã, um novo caldeirão de emoções no estádio lotado, com 17.500 torcedores. Essa força que vem das arquibancadas, que é muito próximo ao campo, o alambrado, faz, né, com que eles vibrem mais. Então aqui realmente existe esse sentimento Ponte Preta mais forte. Perdendo ou ganhando, né? Tá sempre gritando, nunca abandonando o time. É um amor maior, né? Um amor incondicional. Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Basquete agora no Globo Esporte com os playoffs do Novo Basquete Brasil. Ontem teve mais um jogão. Franca e Paulistano, temos imagens aí. Vitória do Paulistano, hein? De virada no último quarto, 69-66. Uma linda vitória fora de casa, mais de 5.000 pessoas assistindo, torcendo para Franca. Paulistano agora está na frente. A gente tem aqui os confrontos dos playoffs, olha aí, ó. Os 4 confrontos e o Paulistano, com essa vitória de ontem, precisa só de mais uma vitória. Na terça-feira vai jogar aqui na capital paulista. Se vencer o Franca, passa para a próxima fase. A gente volta daqui a pouquinho com informações ao vivo dos dois clubes, Ponte Preta e Corinthians. Mas temos um aperitivo antes. Anselmo Caparica vai falar do Corinthians e o Caio Maciel da Ponte Preta. Fala aí, Caio, boa tarde. Oi, Abel, boa tarde para você. Olha, o último treino da Ponte Preta foi aberto ao público, a torcida está bem animada para essa final. E aí no Corinthians, Anselmo Caparica. O treino por aqui, Caio, foi um pouco mais tranquilo, mas teve um susto ali para o técnico Fábio Carille. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no próximo bloco. É isso aí, a gente volta já já. Globo Esporte de volta com o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Diga lá, Luiz Roberto. Você que se liga no Globo Esporte, a Fórmula 1 tá demais e o treino de classificação foi vermelho. Desde 2008 que nós não tínhamos os 2 carros da Ferrari na primeira fila. Desde Singapura 2015 que a Ferrari não conquistava a pole position. E ela veio num treino espetacular com os 4 pilotos. Os 2 da Ferrari, o Vettel e o Raikkonen, e os 2 da Mercedes, o Hamilton e o Bottas, na pista simultaneamente, milésimo a milésimo, buscando a pole position. Sebastian Vettel cravou o melhor tempo na bandeirada com o cronômetro zerado e vai largar na posição de honra pela 47ª vez na carreira dele. O domínio da Ferrari, que foi completo no fim de semana, se concretizou com o segundo lugar do Kimi Raikkonen. Ele completa a primeira fila. E aí vem os 2 carros da Mercedes, porém invertidos, né? O Bottas larga em terceiro e o Hamilton larga na 4ª posição. E o Felipe Massa vai largar na 6ª posição. Expectativa do Massa estar brigando ali pelas primeiras posições, quem sabe com um pódio que não vem desde Monza 2015. O Grande Prêmio da Rússia acontece neste domingo às 9 horas da manhã em 53 voltas e, claro, você curte na Globo. E no ritmo da Ferrari em alta velocidade, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, que não parou não. Deu mais um show ontem, um amistoso. Real Madrid e Barcelona, no Líbano, sem Messi e Cristiano Ronaldo, mas com Ronaldinho Gaúcho de volta aos campos. Ele foi o principal nome de um amistoso com craques aposentados. Encantou os torcedores mostrando a conhecida categoria. Olhou para um lado, tocou para o outro e deixou Juli na boa. Com um toquinho por cima, deu passe para o gol de Simão Sabrosa. Teve mais. Passe em profundidade de novo para o Juli. O Real Madrid marcou 2 vezes, com direito ao bonito gol do Fernando Fernandes. Mas terminou mesmo 3-2 para o Barcelona, com 3 assistências do garçom R10. Essa camisa segue caindo muito bem nele. Notícias ao vivo da Ponte Preta agora com Caio Maciel. Fala aí, Caio.
Abraço, Abel, meu parceiro, abraço para todo mundo. Olha, a Ponte Preta está bem empolgada para essa partida, para essa grande final, principalmente a torcida, viu? Hoje eles fizeram um treino aberto para o torcedor, abriram os portões do Majestoso, enquanto os jogadores em campo faziam rachão, a torcida, cerca de mais de 2.000 pessoas aí nas arquibancadas, com bandeiras, várias gerações de ponte pretanos, cantando, parecia jogo até, viu? Estavam bem animados, só que os jogadores estão bem focados nessa partida, viu? Inclusive o técnico Gilson Kleina faz bastante mistério, fez treinos fechados durante a semana e tem 3 dúvidas na escalação, mas a gente tem uma formação provável da Macaca para esse primeiro jogo da final contra o Corinthians. Vai de Aranha no gol, Nino Paraíba provavelmente retornando aí de lesão na lateral direita, com Marlon suspenso vai Fábio Ferreira na zaga, do lado dele o Iago e na esquerda provavelmente Reinaldo, que também volta de suspensão, Fernando Bob no meio campo, com Elton, Jadson e na frente aquela trinca rápida da Macaca no ataque, que vai o Cleison, o atacante Potker, artilheiro do campeonato. E também do outro lado, o Luca, ex-Corinthians. Essa é a provável Ponte Preta para encarar o Corinthians no primeiro jogo da final. E o Corinthians, como é que está aí para esse jogo contra a Macaca, Anselmo Caparica? Tudo bom, Caio? Pois é, aqui o treino do Corinthians antes dessa grande final foi num clima bem mais tranquilo, sem a presença da torcida, mas teve um susto sim para o técnico Fábio Carille. O zagueiro Pablo acabou numa dividida, sentindo ali o pé esquerdo, saiu do treino, tirou a chuteira, o meião, foi avaliado pelo departamento médico do Corinthians. Depois ele voltou ao treino, mas quando a equipe foi treinar bola parada, aí o Pablo saiu um pouco mais cedo justamente para ser avaliado, mas não preocupa. Portanto, o Corinthians, sem mistério nenhum, será o seguinte: Cássio no gol, Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, no meio-campo, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson e Romero, e no ataque, o Jô, que vem sendo muito decisivo para o Corinthians nesse Campeonato Paulista, né, Abel? Um abraço. É isso aí. Valeu, Anselmo Caparica e o Caio Maciel trazendo as informações das duas equipes. Esse jogão de bola Ponte Preta e Corinthians você acompanha ao vivo amanhã, a partir das 4 da tarde, aqui na tela da Globo. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Beijo do Negão. Tchau.